Olá pessoal, meu nome é Thiago de Freitas, eu sou bolsista de iniciação científica no Laboratório de Ecologia Sensorial da UFRN e vou apresentar o artigo intitulado Evidência comportamental para a sinalização de cor corporal no caranguejo chama-maré Uca perplexa. Eu gostaria de chamar a atenção aqui para o gênero da espécie, que mudou de Uca para Austruca, onde usarei a classificação mais atual da espécie nessa apresentação. Bem, na comunicação animal, os sinais visuais são consideravelmente mais complexos, pois podem variar de acordo com a estrutura do corpo, coloração, brilho, gestos, expressões, posturas e até mesmo sinais multimodais. O papel da cor como sinal na comunicação social já é bastante estudado em vários modelos animais, que apresentam grande diversidade de cores, formas e interações. Trago aqui um exemplo de seleção sexual no grupo de aves, onde nessa espécie de beija-flor o macho se exibe para a fêmea com uma dança, voando, destacando seu colar brilhante, o que pode indicar à fêmea potenciais qualidades dele como parceiro sexual. Trago também um exemplo de relações de dominância em peixes, que em algumas espécies de ciclídeos americanos, peixes com a cor mais forte dominam os mesmos do tamanho, os do mesmo tamanho, quando eles estão estabelecendo relações em grupos. E aqui eu trago um exemplo de reconhecimento inter e intraespecífico em duas espécies de borboletas aqui nos insetos, em que essas duas espécies possuem uma coloração muito semelhante, o que pode atrapalhar no reconhecimento de seus coespecíficos. Para contornar esse problema, elas usam pequenas manchas vermelhas, cor e padrões sutis de cor no reconhecimento de seus coespecíficos. Além desses grupos mostrados nos exemplos, há um outro grupo de animais que também possui uma imensa diversidade de cores, formas e tamanhos: os crustáceos. Eles são um dos grupos mais diversificados do planeta, e neles nós podemos observar todas essas características. E dentre os crustáceos existe um grupo bem mais interessante, pertencente à família Oxypodidae, com grande potencial para estudos no sistema visual, que são os chama-marés. Eles são bem caracterizados pelo dimorfismo sexual, onde o macho apresenta uma aquela hipertrofiada e pela variedade de cores entre as espécies. Embora a visão e a cor do corpo como sinal tenham sido estudadas separadamente, o papel da cor do corpo como sinal na comunicação social até então nunca tinha sido estudado. Então esse trabalho tem como objetivo verificar se esses caranguejos estão usando a cor do corpo como um sinal. O modelo do chama-maré é apropriado para esse estudo, pois além de apresentarem várias cores e padrões de cores corporais, possuem também um comportamento social. O estudo foi realizado em uma baía na ilha de Okinawa, no sul do Japão. Nesse local, muitas espécies de caranguejos ocorrem em simpatria, espécies essas listadas aqui. E essas três primeiras, Austruca perplexa, Gelassimus vocans e Mitris brevidactylus, ocorrem bem mais próximas entre si do que as demais dessa lista. E foi essa primeira, a Austruca perplexa, que foi escolhida para o trabalho. Nessa espécie de chama-maré, os machos são geralmente maiores que as fêmeas, e ambos possuem variação no padrão de cor, dependendo, por exemplo, do período reprodutivo. Nessas imagens temos exemplos de machos e fêmeas dessa espécie, e podemos observar a cor e o padrão de cor na carapaça e no quelípode, que elas podem variar. Vemos que a carapaça pode variar de um tom de cinza mais esbranquiçado a um tom mais amarronzado, e até mesmo ganhar um padrão de listas pretas ou marrom escura. E no quelípode do macho vemos uma variação de um esbranquiçado até um tom mais amarelado. Os machos eles cortejam as fêmeas, movimentando seu quelípode hipertrofiado em um display chamado de waving ou onda. Nessa espécie de chama-maré do estudo, a forma desse movimento pode variar um pouco a depender da distância entre o macho e a fêmea. E foi observado três tipos de displays de waving. A onda reta aqui no canto esquerdo é a onda que é feita quando a fêmea está mais distante do macho. A onda circular, à direita, que é quando a fêmea está mais próxima e o macho está demonstrando mais interesse nela. E um padrão intermediário chamado de onda reta circular, a gente pode observar nesses três GIFs aqui, esses três padrões. E um outro padrão de comportamento
que foi observado em alguns casos foi que o macho ele repelia a fêmea quando ela se aproximava da sua toca, com esse mesmo quelípode de hipertrofiado. Para os experimentos, foi usado um cercado transparente na superfície do solo sobre alguns caranguejos e suas próprias tocas, e como ele era transparente, os caranguejos podiam ver uns aos outros através do cercado. Esse cercado tinha as dimensões de 60 por 60 centímetros. Depois foi capturada uma fêmea grande, considerada adequada para o teste, e foi solta cuidadosamente dentro do cercado. Foram observadas as respostas dos machos a essa fêmea por cerca de 30 minutos. Após a observação, a fêmea foi retirada do cercado e foi pintado todo o seu corpo com 4 tratamentos de cores diferentes: branco, preto, azul ou vermelho, sendo pintada uma cor por vez. E ela foi pintada usando essas canetinhas aí. A fêmea agora pintada foi liberada mais uma vez dentro do cercado. E como antes, foi registrado o comportamento dos machos em relação a ela por 30 minutos. As larguras da carapaça, tanto do macho quanto das fêmeas, foram medidas para uma posterior comparação. Os testes estatísticos utilizados foram o teste de Kruskal-Wallis, o teste G e o teste de probabilidade exata de Fisher. Os resultados comparando os tamanhos da largura da carapaça entre os 4 grupos de fêmeas pintadas, a densidade de animais dentro do cercado e o diâmetro da toca dos machos no cercado não diferiram estatisticamente, o que nos indica, por exemplo, que a qualidade dessas fêmeas, que tiveram a largura da carapaça medida, o tamanho delas, não influenciaram nos resultados, já que as fêmeas maiores podem indicar melhores condições para o sucesso reprodutivo. A análise do comportamento dos machos com a fêmea natural mostrou que machos menores realizam mais o display de onda circular do que os machos maiores. E na análise do comportamento depois da pintura das fêmeas, mostra que machos de todos os tamanhos mudaram seu display de onda. A proporção de machos que repeliram as fêmeas depois da pintura não diferiu entre as ondas retas e circulares quando testado com fêmeas de cores diferentes. A proporção de machos maiores e menores que repeliram as fêmeas após a pintura diferiram entre os 4 grupos de cores. Esse resultado de diferenças comportamentais entre machos após a pintura indica que eles discriminam as cores e luminosidade. A cor ou a luminosidade funciona como um sinal visual que promove a modificação dos movimentos desses machos. E para investigar a cor como um sinal, foi comparada a proporção de machos que cortejavam as fêmeas antes da pintura e a repeliram depois da pintura. O que é o que podemos ver representado nesses gráficos, em que temos nas colunas, que seria o eixo Y, a proporção de machos que cortejaram as fêmeas naturais e as repeliram depois de pintadas. E em cada coluna, né, que seria o eixo X, representa uma das 4 cores pintadas na fêmea: branco, vermelho, preto ou azul. Os tratamentos com letras diferentes, que são observadas aí no topo de cada coluna, se elas têm letras diferentes, significa que eles foram estatisticamente diferentes. No gráfico A, estão representados os machos maiores e observamos que formam-se 2 grupos com diferença estatística: o grupo branco e o grupo verde, preto e azul. No gráfico B, é representados os machos menores, onde a diferença significativa foi observada apenas entre as fêmeas pintadas de branco e as fêmeas pintadas de azul. Já no gráfico C, para excluir uma possível pseudo-replicação, foi testado o número de cercados em que os machos repeliram ou não as fêmeas. Os 4 tratamentos formam 2 grupos: o grupo branco e o grupo vermelho, preto e azul. Esse resultado suporta a afirmação de que os caranguejos machos discriminam cores ou luminosidade. Os caranguejos chamamarés conseguem enxergar bem as coisas acima do nível dos olhos. Esse fato provavelmente explica o motivo de machos menores sinalizarem como display de onda circular lateral para cortejar as fêmeas, pois eles precisam elevar os seus quelípodes hipertrofiados ao campo de visão das fêmeas.
Além disso, essas observações indicam que os machos mediam visualmente os tamanhos corporais e em seguida escolhiam qual seria o melhor display de waving para realizar. Os machos cortejavam as fêmeas não pintadas independentemente do tamanho corporal relativo. Fêmeas pintadas de vermelho, preto ou azul foram significativamente menos cortejadas por machos maiores quando comparada com as fêmeas pintadas de branco. Talvez os machos reconhecessem a cor branca como um sinal de que a reprodução fosse possível, porque a maioria dos machos cortejavam as fêmeas pintadas de branco com a mesma frequência que as fêmeas não pintadas. Machos menores mostram uma tendência semelhante, exceto pela proporção de machos cortejando, que foi ligeiramente menor quando as fêmeas pintadas de branco foram apresentadas em comparação com as fêmeas não pintadas. Na mesma ilha de Okinawa, um outro caranguejo chama-maré, o Gelassimus volcans, habita o mesmo ambiente do Austruca perplexa. O volcans, que é uma espécie ligeiramente maior do que o perplexa, torna-se mais branco durante o período reprodutivo e fica andando pelo terreno, no mesmo terreno que o Austruca perplexa. Aqui nós temos machos da espécie Gelassimus volcans à esquerda e as fêmeas à direita, onde a gente pode ver que eles ficam realmente bem esbranquiçados no período reprodutivo. Esses fatos sugerem que as fêmeas brancas maiores provavelmente seriam da Gelassimus volcans, e assim o sinal de cor desencorajaria os machos menores e menos experientes de Austruca perplexa a cortejar essas fêmeas, juntamente com o dimorfismo sexual, onde os machos são maiores que as fêmeas. Além disso, a proporção de cortejos de machos grandes foi muito maior do que a de machos menores quando as fêmeas pintadas de azul foram apresentadas. Uma espécie de caranguejo soldado, o Mytis brevidactylus, possui um corpo azul e é ligeiramente menor que o Austruca perplexa. Ele se movimenta também de forma diferente, ele anda para frente enquanto o perplexa ele anda lateralmente. Ambos também habitam a mesma planície. E essa existência simpátrica entre essas duas espécies, atrelado à inexperiência dos machos menores, pode ser relevante para essa baixa proporção. Por outro lado, as proporções de machos cortejando não diferiram entre os machos maiores e menores quando as fêmeas pintadas de vermelho ou preto foram apresentadas. Essas cores talvez indicassem que elas não estão prontas para acasalar. Caranguejos machos da espécie Tubuca paradossumieri investigam as fêmeas, investigam se as fêmeas estão aptas ou não para a reprodução por meio de gestos físicos de cortejo, como tocar e acariciar a carapaça e o abdômen. Eles quase não realizam nenhuma exibição de cortejo. Se aproximam das fêmeas para acasalar perto ou dentro de suas tocas. Em contraste com o comportamento dessa espécie, os machos de Austruca perplexa atraem as fêmeas para suas tocas, usando a exibição de cortejo sem toques. Além disso, foi observado que alguns machos meio que conferiam às fêmeas pintadas, as balançando, pegando nelas um pouco, com o quelípode hipertrofiado. Esses fatos sugerem fortemente que o Austruca perplexa depende de sinais visuais para a comunicação social e não de sinais químicos. Por fim, espécies de chama-maré do Novo Mundo que habitam planícies de marés tropicais e subtropicais são frequentemente presas de pássaro. E as fêmeas são camufladas contra o substrato na época reprodutiva. Já as fêmeas do Austruca perplexa têm várias cores no corpo e algumas listas laterais, assim como outros chama-marés do Velho Mundo. E considera que essas várias cores atrapalham as buscas visuais de alguns dos predadores desses caranguejos. Aqui nessa imagem, apenas as duas fotos centrais são das fêmeas, mas essas 6 representam bem a diversidade de padrões e cores na carapaça do Austruca perplexa. Essa cor chamativa das fêmeas é provavelmente um sinal para distinguir fêmeas sexualmente maduras ou não, bem como outras espécies de caranguejos. Uma diferença na força de predação provavelmente influencia o desenvolvimento e evolução da cor do corpo como sinal visual, e as várias cores corporais podem ser relevantes para a especiação e coexistência dos chamamarés no Velho Mundo.
Todas as referências e sites que utilizei na produção dessa apresentação estão disponíveis por esse QR Code na tela. E muito obrigado pela atenção.